Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo da nossa queridíssima língua portuguesa, mais precisamente dos porquês, os 4 tipos de porquês. E depois resolveremos questões da banca FGV sobre o assunto, tá? Antes de começarmos o vídeo propriamente, deixa eu fazer um pedido. Eu não costumo fazer nenhum pedido especial por aqui, mas se vocês puderem me seguir no @zeroduvids, eu agradeço lá no Instagram, e principalmente aqueles que já estiverem seguindo ou que começarem a seguir a partir do vídeo, se estiverem assistindo o vídeo e puderem me marcar no @, eu vou ficar agradecido. Daí eu compartilho lá no meu Stories também, isso acaba facilitando a divulgação do trabalho e tudo mais, tá? Mas é só isso, fico até sem graça de pedir, vamos ao que interessa, que é o conteúdo, né? Por isso que vocês estão aqui. Bom, vamos lá. O primeiro porquê que analisaremos é o porquê separado e com acento. Esse tipo de porquê é o mais fácil, o mais intuitivo. Ele vem no final das frases. Então perceba, ele estará no fim da frase. Joana não veio e Aline não sabe o porquê. Como está no fim da frase, ele é separado e com acento. Frase de baixo. Você não foi porque, novamente, no final da frase, ainda que a frase seja interrogativa, tá? Então, ele será separado e levará o acento porque está no final de uma frase interrogativa no nosso segundo exemplo. Agora vamos de dica. Se o porquê está separado, existe para isso um motivo, uma razão. Então, nestes casos, cabe a substituição por motivo ou por qual razão. Vamos tentar. Joana não veio e Aline não sabe o motivo. Joana não veio e Aline não sabe por qual razão. Deu certo, então cabe esta substituição. A outra frase, você não foi por que motivo? Você não foi por qual razão? Também coube a substituição, tá? Então, se separamos o porquê, algum motivo, alguma razão existiu para isso. Por isso que cabe esta substituição. Mas, claro, acaba sendo mais intuitivo percebê-lo ao fim da frase, beleza? Olhou e está no fim da frase, devemos separá-lo e colocar o acento. Maravilha? Então, este é o nosso primeiro porquê, separado e com acento. O segundo porquê que analisaremos por aqui, da mesma família do que vimos acima, também separado, só que agora sem acento. Vamos lá. Então, temos o porquê separado e sem acento. Novamente, se separamos o porquê, algum motivo, alguma razão existe para isso, tá? Então, este macete também é aplicado nesta modalidade de porquê. Porquê separado e sem acento, ele será utilizado em duas situações. A primeira, nas famosas frases interrogativas, nas nossas perguntas, tá? Agora tome cuidado aqui, ó. Vamos ver primeiro a mais comum. Frase interrogativa direta. É aquela que aparece no final o ponto de interrogação. Então, esta é mais comum. A pergunta vai ter ali no final, normalmente, o nosso ponto de interrogação. São as frases interrogativas direta. Então, perceba, por que saiu mais cedo? Temos aqui uma pergunta, tá? Temos o ponto de interrogação. Este porquê, portanto, ele será grafado de forma separada e sem acento. E, novamente, se estamos aqui com o porquê separado, existe para isso um motivo, uma razão. Portanto, cabe a substituição aqui, ó. Por qual razão saiu mais cedo? Por que motivo saiu mais cedo? Certo? É a mesma dica que vimos acima ali da separação. Separou o porquê, seja com acento ou sem acento, temos que ter uma razão, algum motivo, ok? Perceba, esta frase direta, interrogativa direta, é a mais comum, que vem com a interrogação no final da frase. Agora temos que ter cuidado com as frases interrogativas indiretas, aquelas que não vêm aqui na realidade com ponto final, não vem com uma interrogação no final da frase. Então perceba, não sei por que insisto. Então, para identificar, há duas situações. Ou utilizamos o macete, não sei por qual razão insisto, ou não sei por que motivo insisto, ou se não, pegamos esta interrogativa indireta e a transformamos numa interrogativa direta, ou seja, colocamos o ponto de interrogação. Por exemplo, por que insisto? Interrogação, não sei. E neste momento perceberíamos que ali existe de fato uma pergunta. Ou se não, faça a substituição por que motivo ou por qual
razão, tá? Então, recapitulando a primeira frase, por que saiu mais cedo? Temos aqui uma pergunta de forma direta. Por qual razão saiu mais cedo? Por que motivo saiu mais cedo? E a segunda frase, a interrogativa indireta, não sei por que insisto. Temos aqui também uma pergunta, mas um pouco mais maquiada, mais escondida. Cabe a substituição, não sei por qual razão insisto e não sei por que motivo insisto. Além disso, também poderemos transformá-la numa interrogativa direta, colocando uma interrogação. Por exemplo, por que insisto? Interrogação. Não sei, tá? Então, nestas situações, nestas frases interrogativas, utilizamos o porquê separado e sem acento. Maravilha? Agora se liga num detalhe. Eu falei que nas frases interrogativas vamos utilizar o porquê separado e sem acento, mas cuidado para não confundir com esta situação específica. Ó. Aqui é uma interrogativa e temos o porquê separado e com acento. Isto acontece porque a primeira regra ela é mais forte. Mesmo sendo uma frase interrogativa, se o porquê apareceu no fim da frase, ele será grafado de forma separada e com acento. Então, muito cuidado com isso, beleza? Uma outra situação que o porquê também será grafado de forma separada e sem acento é quando tivermos um pronome relativo, uma preposição por, portanto, mais o pronome relativo que, tá? Daí formamos aqui o nosso porquê, preposição mais pronome relativo. Calma que você já vai entender, tá? Temos o seguinte aqui, ó, a rua por que passei estava deserta. Este que, aqui, ele está desempenhando um papel de pronome relativo. E como eu sei, ele retoma um termo anterior, rua, e pode ser substituído por a qual. A rua pela qual passei estava deserta, tá? Então, temos aqui um pronome relativo. Bom, eu não quero decorar pronome relativo, essas parafernálias. O que eu faço? Tem uma dica mais direta? A prova está chegando e eu não tenho tempo. Então, faço o seguinte, a substituição por pelo qual ou pela qual. Se esta substituição couber, teremos ali a grafia correta de um porquê separado e sem acento. Vamos tentar. A rua por que passei estava deserta. Vamos substituir agora. A rua pela qual passei estava deserta. Ótimo, coube a substituição. Então, a grafia correta é um porquê separado e sem acento, ok? Então, só revisando, o porquê separado e com acento, ele é aquele que aparece no final das frases. E se separamos, cabe a nossa dica aqui, a substituição por motivo ou por razão. Se separamos o porquê, sempre existe um motivo ou alguma razão. E o outro porquê que vimos é o separado e sem acento. Este aparece tradicionalmente naquelas frases interrogativas, nas nossas perguntas. Mas tome cuidado, estas perguntas elas podem aparecer, que é mais natural, com um ponto de interrogação no final da frase, beleza? Agora se liga, elas podem aparecer de forma indireta, ou seja, sem o ponto de interrogação. Neste caso, temos dois caminhos, ou façamos a substituição ali pelo macete, por qual razão ou por qual motivo, ou ainda vamos transformar essa frase interrogativa indireta numa interrogativa direta, colocando a interrogação. Vamos ver aqui, ó, não sei por que insisto. Vamos transformá-la numa interrogativa direta, com interrogação. Por que insisto? Interrogação. Não sei. Tá? Nestes dois casos, saberíamos, fazendo isso, que o porquê deve ser grafado de forma separada e sem acento. Afinal de contas, estamos diante de uma pergunta. Maravilha? E por fim, vimos que este porquê separado e sem acento aparecerá também naquela estrutura de preposição por mais pronome relativo que. Neste caso, para confirmarmos, basta a substituição por pelo qual ou pela qual. A rua por que passei estava deserta. A rua pela qual passei estava deserta. Cabendo essa substituição, a grafia correta será porquê é separado e sem acento. Beleza, pessoal? Vamos avançar um pouco mais e ver agora os porquês juntos. Já em relação aos porquês juntos, o primeiro que vamos analisar é o com acento, porquê junto e com acento. Este porquê, ele vai estar no papel de um substantivo, ou seja, ele foi substantivado. Originalmente, ele não pertence à classe do substantivo, mas por alguma razão específica, naquele contexto, ele está exercendo este papel. E a melhor forma de substantivar qualquer palavra é colocar na sua frente um artigo ou algum determinante, como numeral, pronome, enfim, tá? Vamos aos exemplos aqui, ó. Então, temos este porquê
junto e com acento na função de substantivo. Vamos ver. Você sabe o porquê disso? Perceba, temos o o aqui, ó. Este artigo, ele está substantivando o nosso porquê. Então, temos o porquê funcionando como um substantivo. Agora, na frase abaixo, ó, tudo aqui são determinantes, estão substantivando o nosso porquê. Seus porquês são diferentes. Estes porquês são interessantes. Meus porquês são interessantes. Perceba, todas estas construções, poderemos dizer que este porquê também estará exercendo nesta frase um papel de substantivo, porque ele foi determinado por outras palavras, tá? Então, temos aqui um porquê também substantivo. Agora, claro, o mais natural é substantivar o porquê ou qualquer outra palavra com o uso do artigo. Então, perceba, até o nosso título aqui, ó, os porquês, ele está grafado de forma junta e com acento, porque temos aqui o artigo os, tá? E o artigo, como vimos, ele tem o poder de substantivar as palavras. Esse artigo os está substantivando o nosso porquê. Maravilha? E por fim, temos o nosso último porquê. Neste caso, também não vamos separá-lo, a diferença é que ele não levará o acento. Então, o porquê será escrito, será grafado tudo junto aqui, sem separação, quando estivermos diante de uma conjunção causal ou uma conjunção explicativa. Bom, para sua prova, leve o seguinte: deu para substituir por pois, teremos ali um porquê que será grafado tudo junto e sem o nosso acento, tá? Não vamos complicar, então. Vamos ver a frase. Maria ficou em casa porque estava doente. Vamos fazer a substituição. Se der para substituir por pois, estaremos diante de um porquê que deve ser grafado tudo junto e sem o acento. Maria ficou em casa pois estava doente. Beleza, então significa que este porquê deve ser grafado sem acento e sem separação, tá? Deve ser escrito de forma contínua aqui, tudo junto. Estou feliz porque hoje é feriado. Vamos ver se cabe a substituição por pois. Estou feliz, pois hoje é feriado. Beleza, coube. Isso indica que o nosso porquê deve ser grafado de forma contínua, escrito tudo junto, sem o nosso acento. Maravilha, pessoal? E por fim, vamos fazer aqui um resumão antes de ir para as questões. O porquê ele será grafado de forma separada quando houver para isso algum motivo, alguma razão. Algum motivo, alguma razão, tá? Então, o porquê separado e com acento, ele vai no fim da frase. O porquê separado e sem acento é aquele das frases tradicionalmente interrogativas. Cuidado com as frases interrogativas indiretas, aquelas que não vêm o ponto de interrogação. Devemos ter um cuidado específico para o nosso pronome relativo, tá? Então, o porquê, este que do porquê, ele pode estar na função de pronome relativo e teremos ali que ele será grafado neste caso, se vir acompanhado de uma preposição por, de forma separada e sem acento. Basta substituição por pela qual nesta situação específica, tá? Foi o exemplo que vimos aqui, ó. A rua por que passei estava deserta. A rua pela qual passei estava deserta. Dando para substituir por pelo qual ou pela qual, teremos a grafia correta do porquê separado e sem o acento. Beleza? Já o porquê junto e com acento, teremos na função de substantivo, quando ele vier acompanhado de determinantes ou ainda de artigos, que é o mais comum. E por fim, o nosso porquê escrito junto e sem acento é aquele que pode ser substituído pela palavra, pela expressão, pela conjunção causal ou explicativa, pois. Beleza, pessoal? E agora vamos treinar nas questões, galera. Vamos lá. Bom, questão de número 1. Embora eu não tenha colocado ali, até esqueci, né? Mas são todas da FGV, ok? As 4 questões que analisaremos aqui são da banca do seu concurso. Então, pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito, pessoal. 3 segundos. E o nosso gabarito aqui é letra E de escola. Se liga, o enunciado está pedindo a correta grafia. Portanto, A, B, C e D estão incorretas. Vamos entender o motivo. Vamos começar primeiro, né, com a nossa correção. Por que que esta grafia do item E está certinho? Bom, quando falamos lá na nossa parte teórica, vimos o seguinte. Aquele porquê que é um substantivo, que ele foi substantivado por determinantes, ele deverá obrigatoriamente ser grafado de forma junta. Então, temos um porquê aqui, ó, escrito de forma contínua, né? E com acento.
tá? Então, porque junto e com acento quando estivermos diante de substantivo, beleza? É o que ocorre aqui. Perceba o nosso artigo dando a dica que temos um substantivo depois. Este o, ele substantivou o porquê, beleza? Então perceba, este nosso porquê da assertiva e, ele está substantivado, ele é um substantivo. Sendo um substantivo, temos que só poderemos grafá-lo de forma, o porquê deverá ser grafado junto, porque junto e com acento. Beleza? Vamos identificar agora o erro das outras assertivas, sendo que a letra E está correta e é o nosso gabarito. Bom, na letra A, o que temos aqui, na realidade, é uma frase interrogativa mascarada, maquiada. É aquela nossa interrogativa indireta. E para identificarmos isso, existem dois caminhos. O primeiro é tentar fazer desta frase uma interrogativa direta, ou seja, colocar um ponto de interrogação. Poderíamos fazer da seguinte forma: por que indicam genéricos? Interrogação. E vem a resposta depois. Os médicos sabem. Este era um caminho, identificaríamos que estamos diante desta regra aqui, ó, desta segunda regra, tá? De frases interrogativas. Também poderíamos identificar que aqui existe de fato uma interrogativa através da substituição do porquê. Tentaríamos colocar ali a expressão por qual razão ou por que motivo. Se der certo, estaremos mesmo diante de uma frase interrogativa indireta. Vamos lá. Os médicos sabem por qual razão indicam os genéricos. Beleza? Deu certinho. Vamos tentar a outra. Os médicos sabem por que motivo indicam os genéricos. Ótimo. Então sabemos que aqui temos uma frase interrogativa mesmo. Sendo uma frase interrogativa, a grafia correta é o porquê separado e sem acento. Então, esta assertiva A, para estar correta, ela deveria estar grafada desta forma aqui, ok? Então, encontramos o erro da assertiva A. Vamos identificar o erro das outras assertivas. Já na assertiva B, estamos diante de um que funcionando como um pronome relativo. Portanto, esta estrutura aqui é de uma preposição por mais um pronome relativo que. Vamos conferir. Ele se refere, ele está retomando o termo, o substantivo, razão. Então, temos, de fato, um pronome relativo aqui. Mas vamos pelo caminho mais fácil, então, que é tentar substituir este porquê pela expressão pelo qual ou pela qual. Se der certo, estaremos diante de um pronome relativo e a grafia correta do porquê será separado e sem acento. Vamos lá. Desconheço a razão pela qual eles tomam remédios de marca. Maravilha! Coube aqui a substituição por pela qual. Isso indica que também este porquê ele deverá ser grafado de forma separada e sem o nosso acento. Maravilha? Então perceba, vimos com estas duas assertivas o seguinte: o porquê separado e sem acento, ele será utilizado em frases interrogativas, em perguntas, né? Estas perguntas podem ser indiretas, aquelas que estão maquiadas, não vem o ponto de interrogação, ou interrogativas, aqui é mais fácil de identificar, nas interrogativas diretas, que vem com ponto de interrogação. E também este porquê será utilizado quando o nosso que estiver fazendo uma função, desempenhando uma função de pronome relativo, tá? Então temos esse que funcionando como um pronome relativo. Neste caso de pronome relativo, para facilitar nossa vida, basta substituir o porquê para identificar se ele é mesmo um pronome relativo pela expressão pelo qual ou pela qual. Pelo qual aqui ou pela qual. Maravilha? Então vimos aqui as hipóteses de grafar o porquê separado e sem acento. Vamos agora para o erro da letra C. Os genéricos são mais baratos porque não pagam impostos. Bom, aqui estamos diante de um porquê funcionando como uma conjunção explicativa. Vimos aqui, ó, no nosso resumo, é a última situação, que temos um porquê junto e sem o acento. Quando der para substituir por pois, vamos tentar. Os genéricos são mais baratos, pois cabe a substituição pelo pois, e isso indica que estaremos diante de uma conjunção. Então, o erro aqui é que ele foi separado.
Temos aqui, portanto, o nosso porquê deveria estar grafado assim, ó, porquê junto e sem acento, tá? Isso porque esta situação específica, ela traz a classificação do porquê como uma conjunção. Dá para substituí-lo pela nossa conjunção pois, beleza? E por fim, temos a nossa assertiva D. Os pacientes preferem os genéricos, por quê? Interrogação aqui no final. Perceba, estamos diante de uma interrogativa, mas há um detalhe interessante. Mesmo sendo interrogativa, o nosso porquê, ele está fechando a frase. Então, a regra que prevalece é a primeira, do porquê no fim da frase, ainda que ela seja interrogativa. Como temos um porquê no final da frase, ele deve obrigatoriamente ser separado e com acento. Aqui faltou o nosso acento, né? O correto seria desta forma grafá-lo, porquê separado e com acento. É por isso que a D também está incorreta. Então, como este porquê está no final da frase, a grafia só aceita a forma separada e com o acento. Beleza, pessoal? Então, chegamos no nosso gabarito. Letra E. A, B, C e D estão incorretas. Vamos avançar um pouco mais agora e ver a questão de número 2. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra A de aprovado. Então, temos um erro neste texto na grafia do nosso querido porquê. Vamos identificar o motivo. Bom, nesta frase específica, temos aqui uma interrogativa direta. Olha o nosso ponto aqui de interrogação. Então, se é uma interrogativa direta, conseguimos substituir este porquê pelas expressões por qual motivo ou por que razão. Vamos tentar. Se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, por qual razão não morre para garantir o emprego do coveiro? Ou por que razão não morre para garantir o emprego do coveiro? Então percebemos que estamos mesmo diante de uma frase interrogativa direta, com um ponto de interrogação. E nestes casos, lá no nosso resumo, vimos o seguinte, é esta situação aqui, ó. O nosso porquê, ele deverá ser grafado de forma separada e sem acento diante de frases interrogativas, beleza? Então, é por isso que temos o erro. Na nossa assertiva A grafia foi de um porquê junto e sem acento, né? Quando na realidade deveríamos ter um porquê separado. Beleza, pessoal? Então aqui está o nosso gabarito, porque a questão pediu um erro. E o erro é justamente a grafia do nosso porquê. Vamos avançar um pouco mais para a questão de número 3. Pausem o vídeo e já voltamos, pessoal. E o gabarito desta questão é letra A. Se liga com o comando, ela está pedindo aquela que a grafia, temos aqui, ó, a grafia do vocábulo sublinhado está equivocada, está incorreta. Portanto, na letra A, na letra C, na letra D e na letra E, teremos correções e na letra B, o erro. Vamos identificar primeiro as correções. Letra A. Por que sentimos calafrio? Olha só a nossa estrutura de uma interrogativa direta, com um ponto de interrogação aqui. Neste caso, vimos novamente colocar o resumo aqui, vimos que quando estivermos diante de frases interrogativas, diretas ou indiretas, no nosso caso aqui é uma direta, que apareceu o ponto de interrogação, devemos grafar o nosso porquê separado e sem acento. Foi o que aconteceu aqui, ó. Nosso porquê, diante de uma pergunta, diante de uma frase interrogativa direta, está grafado de forma separada e sem acento. Então, ponto para a letra A. Ela está correta. A questão que era incorreta. Vamos ver a letra C. Qual o porquê de sentirmos calafrios? Olha só, temos aqui um porquê substantivado. Olha o nosso artigo aqui na frente, ó. Nosso artigo O, substantivando este porquê. Vimos agora há pouco, e também na parte teórica, que o porquê, quando for substantivado, ele vira acompanhado de determinantes, e principalmente do artigo, né, que é o mais comum, ele deverá ser grafado sem separação e com o nosso acento. Ponto também para a nossa letra C. Vamos identificar a letra D. Sentimos calafrios porque precisamos defender a nossa audição.
Bom, aqui temos um porquê na função de uma conjunção. É só fazer a substituição pelo nosso pois aqui. Vamos tentar. Sentimos calafrios, pois precisamos defender nossa audição. Maravilha, deu certo a substituição, então este porquê é uma conjunção. Sendo uma conjunção, ele deverá ser grafado tudo junto e sem acento. Então temos aqui a correta grafia do nosso porquê funcionando como conjunção. Beleza? Então ponto também para a assertiva D. E a letra E traz o seguinte: sentimos calafrios, por quê? Bom, aqui é um pouquinho mais fácil, né? Temos o porquê no fim da frase. Olha aqui, porque quando estiver no fim da frase, ele deverá obrigatoriamente ser grafado de forma separada e com o nosso acento. Foi o que aconteceu, portanto a letra E está corretíssima. Vamos identificar então o erro da letra B. Já na nossa assertiva B, temos este que funcionando como um pronome relativo. Se liga, ele está retomando razão, tá? Temos aqui, portanto, um pronome relativo. Mas vamos pelo caminho mais simples. Basta substituição por pelo qual ou pela qual. Se der certo, estamos diante de um pronome relativo. E a grafia única aceita será o porquê separado e sem acento. Vamos ver. A razão pela qual sentimos calafrios é conhecida. Beleza? Deu certinho. Então, isso significa que estamos diante da regra do pronome relativo e a única grafia aceita é o porquê separado e sem acento. É este caso aqui, Então, é por isso que a grafia aqui está incorreta. Para corrigirmos o item B, deveríamos grafá-lo desta forma: o porquê separado e sem acento. Então, por isso, o nosso gabarito é a letra B de bola, porque o enunciado pediu a equivocada, a incorreta. Beleza, pessoal? E vamos agora para a nossa última questão da banca FGV também. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é a letra B de bola. Cuidado que a banca quer saber aquela que está grafada de forma incorreta, tanto que ela diz que deveria ser substituída por um porquê separado e sem acento. Bom, vamos lá. Vimos que o porquê, este porquê separado e sem acento, ele cabe em duas situações. Nas frases interrogativas, nas perguntas, né? Sendo que estas perguntas podem ser diretas, aquelas que vêm com interrogação, ou ainda perguntas indiretas, aquelas que não vêm com ponto de interrogação. Elas vêm mais camufladas. E também este porquê separado e sem acento, ele será cabível quando estivermos diante de um pronome relativo, de um que relativo, né? Neste caso, basta substituir o nosso porquê pela expressão pelo qual ou pela qual, tá? Então, vamos voltar ao item B. Bom, vamos identificar na letra B se existe uma interrogativa aqui. Claro, sabemos que uma interrogativa direta não existe. Pode existir aqui uma interrogativa indireta, camuflada. Poderíamos fazer o seguinte: por que os aparelhos eram abandonados? Interrogação. E aí vem a resposta: não sabia, tá? Pode ser desta forma, vai indicar que temos ali uma frase interrogativa indireta. Um outro caminho, um pouco mais fácil, é a substituição pelos termos por qual razão ou por que motivo. Se der certo, estaremos diante de uma frase interrogativa. Vamos tentar. Não sabia por qual razão os aparelhos eram abandonados. Legal, deu certo. Vamos tentar o outro caminho. Não sabia por que motivo os aparelhos eram abandonados. Deu certo também. Então, temos aqui realmente uma interrogativa indireta. Neste caso, a única grafia aceitável seria o nosso porquê grafado de forma separada e com acento. Então, é por isso que o item B está incorreto. Ele deveria ser grafado desta forma aqui, ok? Vamos ver agora a grafia das outras assertivas. Elas não podem ter incorreções, porque o comando da questão pediu a incorreta. Vamos lá. Letra A. Eu vou até colocar aqui o nosso resumo que eu esqueci desta vez. Letra A. Deixou o celular porque o prejudicava. Se liga, este porque aqui está desempenhando um papel de uma conjunção. E como eu sei isso? Justamente pela substituição que é possível. Podemos trocá-lo por pois.
Vamos ver se dá certo a frase. Deixou o celular, pois o prejudicava. Maravilha. Então, este porquê, neste contexto específico, está funcionando como uma conjunção. Sendo uma conjunção, ele só poderá ser grafado de forma contínua e sem acento. Então, é por isso que a letra A está correta. Ele está realmente grafado sem separação, tudo junto aqui, e sem o nosso acento. Maravilha. Então, a letra A está grafada de forma perfeita. Vamos analisar a letra C. Desconhecia o porquê de os jovens ficarem viciados. Opa, opa, opa. Se liga aqui no olhar para este artigo aqui, ó. Este artigo, este determinante, está substantivando o nosso porquê. Então, temos aqui um porquê que foi substantivado. Se este porquê é um substantivo, a única grafia correta para ele é a forma sem separação, tudo junto e com acento, exatamente como aconteceu nesta frase. Então, temos também a correta grafia na nossa assertiva C. Já na letra D temos o seguinte: todos viajavam porque lá os celulares eram mais baratos. Se liga, este porquê está funcionando como uma conjunção. E eu sei isso pela substituição. Vamos ver. Todos viajavam, pois lá os celulares eram mais baratos. Perceba, coube a substituição pela expressão pois. Isso indica que estamos diante de uma conjunção. Sendo uma conjunção, estamos aqui, ó. A única grafia correta é o porquê sem separação, tudo junto, e sem o acento. Então, perfeito, ele está grafado de forma correta. E por fim, a letra E. Não usavam celulares porque não confiavam nos aparelhos. Novamente, estamos diante de uma conjunção. Basta a substituição por pois. Vamos ver. Não usavam celulares, pois não confiavam nos aparelhos. Maravilha. Coube a substituição por pois. Este porquê, ele é uma conjunção. E sendo uma conjunção, a única grafia aceita é sem separação, é um porquê tudo junto e sem acento. Então, também a letra E está correta. O único erro de grafia foi na letra B de bola. Beleza, pessoal? E assim encerramos este vídeo. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que isso fortalece demais. Voltamos em breve com mais conteúdo, mais questões. E é isso, fico por aqui. Até a próxima. Valeu, galera, e eu fui!